Apocalipse, capítulo de número 3, versos 14 ao 21. Nos diz a Sagrada Escritura: Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você verdadeiramente possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curvamos as nossas cabeças. Senhor, obrigado pela tua palavra, que aqui foi lida. Verdadeiramente, Pai, se saíssemos agora e dessemos por encerrado apenas a leitura da tua Sagrada Escritura, se dedicássemos talvez um tempo para meditação, Senhor, individual, nas verdades que aqui foram lidas, Pai, seríamos já deveras abençoados. Contudo, Senhor, aprove a Ti, Pai, por meio da pregação do Santo Evangelho e da exposição das Sagradas Escrituras, comunique vida ao coração dos Teus filhos. Por isso nós clamamos a Ti, nos dá o Teu Espírito, Pai. Revela-se a nós, mostra o Teu rosto diante de nós, Pai, para que então verdadeiramente possamos ver. Incendeia o nosso coração, Pai, ilumina a nossa mente para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Irmãos, o tema de hoje é um tema que talvez num primeiro momento nos cause uma certa dúvida do que de fato se trata. O que constitui inércia espiritual? Uma palavra que não está corriqueiramente no nosso vocabulário. Eu acredito que dificilmente usamos inércia, inertes, no nosso dia a dia. Sequer pode ser que alguns de vocês nem saibam o que ela significa. Se você fez o ensino médio, possivelmente você tenha estudado uma matéria acerca dessa, que introduz, e você tenha ouvido acerca dessa palavra inércia como uma propriedade da física. Posso não estar tendo, digamos assim, pureza no que eu estou falando, no que se refere à ciência da física, mas inércia é basicamente a resistência à mudança. Inércia é algo estático, algo que não se move, algo que, por mais que você, digamos assim, exerça força para que ela se movimente, ela resiste a essa força. Permanece estática, permanece estagnada. E é mais ou menos isso que inércia espiritual significa. É bem verdade que aqueles que foram chamados à vida são vivos. Logo, quem é inerte, morto não é. É apenas inerte. Tem apenas inércia, é apenas estático. Até pode-se dizer que há um estado de morbidade, entretanto, é vivo. E embora nós sejamos vivos, meus irmãos, o fato de não experimentarmos uma manifestação real desse Deus é porque nós estamos inertes espiritualmente. E eu gostaria de trazer vocês para um estudo propriamente da superficialidade. Porque o que nos leva a esse estado de inércia, esse estado de estaticidade, o que nos leva a esse estado de total
digamos assim, e já em termos pessoais, indiferença, morbidez, frieza, mornidão, conforme a igreja de Laodiceia. O que nos leva a isso é porque nós somos superficiais demais. Estamos mais próximos da superfície. É como um mar, um rio, um lago, tem a parte funda, profunda, e tem a superfície. É como uma camada mais próxima da superfície, a epiderme, da nossa pele, o que está mais próximo. Quando se diz que alguém é epidérmico, é porque essa pessoa, ela tem os seus nervos e ela se manifesta à flor da pele, como se diz. Mas isso, meus irmãos, essa vida superficial, essa superficialidade da vida, constitui uma grave causa na vida daqueles que são filhos de Deus. Porque, conforme diz Martin Lloyd Jones, a vida cristã, ela é avaliada a partir de sua profundidade. A superficialidade, ela foi objeto de estudo de muitos filósofos ao longo da história da humanidade. Um dos últimos, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele vai falar que é acerca das liquidez das relações humanas, onde se tem um amor líquido, um amor pueril que se esvai, onde se tem uma forma de se relacionar totalmente líquida. A liquidez não é algo profundo, é algo simplesmente exteriorizado, mas não há algo profundo, não há profundidade. E Santo Agostinho, gostaria de destacar também o pensamento deste, ele vai dizer que não mata a fome quem só come pão pintado. Aquele pão que tem a aparência de algo que irá saciar a sua fome, contudo, não é capaz para tanto. E se hoje nós não experimentamos, e vamos ser bem sinceros, meus irmãos, as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. A gente pode cantar cristocentricamente, a gente pode pregar semana após semana expositivamente, sermos fiéis ao texto bíblico, mas a bem da verdade é que há algo de errado. O mundo, ele reverbera o estado da igreja. Embora a igreja não seja propriamente mundana, mas o fato de nós vivermos em uma sociedade tomada por pecado, imoralidade, violência, mostra que nós não estamos sendo efetivos na missão com a qual nós somos chamados para realizar. E é muito fácil nós definirmos superficialidade, que nos leva a esse status de ineficácia ante o contexto onde estamos inseridos. É muito fácil porque superficialidade é muito fácil identificar principalmente nos outros. Você vê uma pessoa, você sabe dizer se ela é superficial ou não. Nós vivemos a geração dos TikTokers, nós vivemos a geração das redes sociais, onde é necessário mostrar algo que muitas vezes sequer se vive. Se pintam quadros de uma vida inexistente. É como aquela pessoa que encosta a sua bicicleta diante de uma mansão de milhões de reais em um carro que vale aí 500 mil reais e tira uma selfie. E dá essa ideia de que possui todo aquele patrimônio. Contudo, é apenas uma selfie. É um quadro pintado que de fato não existe. Nós vivemos essa geração de superficialidade. E isso, meus irmãos, infelizmente, é algo comum, é algo real e palpável nas nossas relações e na nossa forma de sermos cristãos. E essa, assim como foi pregado na semana passada pelo pastor Alexandre, acerca da incredulidade, é um obstáculo para o avivamento. A preleção de hoje se dividirá em 5 partes. Em primeiro lugar, nós falaremos acerca da inércia espiritual, da superficialidade da vida cristã, como fracasso em colocar a verdade em prática. Aqueles que são superficiais, eles não conseguem, de maneira alguma, viver uma vida santa. São recorrentes nos seus pecados, dia após dia, semana após semana, eles caem nas mesmas falhas, são superficiais, são epidérmicos, estão à flor da pele. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o ativismo, e aqui pega principalmente, e muito eu relutei bastante, e o Senhor me colocou de joelhos nesse tema, porque
é algo que é presente em nossa vida. Nós somos ativos demais. Nós precisamos fazer tudo. Nós precisamos nos engajar em tudo. Isso nos torna, isso demonstra, reverbera o quão superficiais nós somos. Em terceiro lugar, nós vamos falar de inércia espiritual. Que inércia espiritual é a inconsciência a respeito do ser de Deus. E principalmente de sua presença. Nós ouvimos um sermão bem robusto, semana após semana, bíblico, centralizado no Evangelho, onde os pregadores dessa igreja, o que mais oram é que a voz de Deus seja ouvida por vocês. Contudo, nós somos tão inconscientes e alheios desse Deus. Nós não temos um real senso de proporção de quão presente Ele está, porque se de fato nós soubéssemos quão presente o Senhor está, nós não viveríamos e não faríamos o que de fato nós fazemos no nosso dia a dia. O nosso coração não estaria tão alheio de Deus. A nossa mente não teria tantos altares levantados, se nós de fato soubéssemos o quão próximo Deus está. E eu pergunto para vocês, desde já lhes faço uma provocação: vocês creem que o Senhor está aqui nessa noite? Vocês creem na presença de Deus aqui nessa noite? Vocês creem que no seu trabalho, no seu quarto, quando você está recluso na sua intimidade, o Senhor está presente? Caso positivo, eu lhes pergunto: por que vocês ainda vivem dessa forma? Por que vocês ainda pensam o que vocês pensam e alimentam esse tipo de pensamento? Vocês sabem do que eu estou falando. Essa inconsciência de Deus e a falta de proporção, de entendimento acerca da sua presença, nos torna superficiais. Ou melhor, é uma concausa, é algo que demonstra o quão superficiais nós somos. Em quarto lugar, nós falaremos sobre uma falta de preocupação pela glória de Deus e falta de zelo pelo seu nome, que constitui também esse estado de total inércia espiritual. Em quinto e último lugar, nós falaremos acerca da indiferença em relação ao estado dos perdidos. Talvez alguns de vocês tenham se reunido com pessoas hoje. Possivelmente e provavelmente, muitos de vocês tenham se reunido com pessoas que não conhecem a Cristo. Você tem a real percepção, você tem a real noção de que essa pessoa caminha para o inferno? Você se preocupa, isso é um fardo pesado nas tuas costas? O churrasquinho estava bom, refrigerante, sobremesa, é bom, docinho. Mas você tem noção de que aqueles que não conhecem o nome do Senhor, eles estão indo para o inferno? Uma conversa franca, meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. E o primeiro ponto dessa mensagem, e eu gostaria de trazer, digamos assim, fazer um paralelo entre todos eles e a igreja de Laodiceia, é que, em primeiro lugar, inércia espiritual, esse estado de estagnação, esse estado de total inconstância, de estar estagnado, de estar congelado, petrificado, constitui um fracasso em colocar a verdade em prática. Colocar a verdade em prática não diz respeito a um sentimento legalista, de cumprir determinado conjunto de regras, mas se deleitar em um padrão de vida celestial, enxergar em Cristo, em sua vida e obra, objetivo primaz, por ser Ele, Cristo, maior motivo de paz, alegria e contentamento, é brilhar os olhos ao contemplar aquele que lhes deu vida, motivo de sorrir, trouxe sabor, cores, sentido de existência e, sobretudo, esperança inaudita. Nós fracassamos quando não colocamos a verdade em prática, pois caminhamos no sentido oposto da vida com a qual nós fomos chamados para viver. Inércia espiritual, como fracasso de colocar as verdades do Evangelho em prática na nossa vida. É como se nós estivéssemos recalcitrando contra algo com a qual nós somos chamados a viver, e cabe nota que nós fomos chamados a viver uma vida plena, de paz, alegria, contentamento, onde até os sofrimentos de Cristo com a qual nós partilhamos se torna algo saboroso ao nosso paladar, porque o fardo desse Cristo é leve e suave.
Mas, infelizmente, nós preferimos constantemente nos entregar às promessas enganosas do pecado. É semana após semana, culto após culto. O primeiro aspecto desse fracasso em colocar a verdade em prática, que é a inconstância. E esse fracasso diz respeito muitas das vezes de domingo após domingo, nós frequentarmos a reunião de culto, nós frequentarmos as reuniões de oração, nós frequentarmos os jejuns da igreja, até confessarmos que será diferente essa semana, até derramarmos as nossas lágrimas, dizendo que agora eu vou abandonar esse tipo de pecado de estimação, agora eu vou viver uma vida diferente, agora vai ser outra coisa, agora não vai ser mais como era outrora, mas segunda-feira a gente cai sempre nos mesmos pecados. E isso é fracasso em colocar a verdade do Evangelho em prática, porque nós somos superficiais. E a igreja brasileira, a acusação que recai sobre a igreja brasileira é porque a igreja ela é superficial, e isso é um obstáculo para o avivamento. Sempre na mesma vida, ouve as verdades do Evangelho, canta. Parece que tudo vai ser diferente, mas tudo volta a estacar zero. Voltamos ao ponto de partida novamente, assim como a tribo de Efraim. Oséias, ele fala à tribo de Efraim: que farei eu com você, Efraim? Que farei eu com você, Judá? Porque o amor de vocês é como uma névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, conforme Oséias 6,4. O fracasso em colocar a verdade do Evangelho em prática como concausa da inércia espiritual, essa inconstância, a qual, infelizmente, nós somos por vezes acometidos. E isso é um obstáculo ao avivamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor possa nos despertar. Que o Senhor possa mudar verdadeiramente a nossa vida. Que a nossa confissão dominical não permaneça apenas de lábios, meus irmãos. Mas que nós venhamos ter riqueza de vida espiritual. Que nós venhamos ser, como Martin Lloyd Jones disse, profundos espiritualmente. Que nós venhamos cultivar um coração totalmente aquecido pela graça de Deus. Que as verdades do Evangelho venham ser pujantes na nossa vida. Isso é porque nós apenas assentimos com dogma teológico. Se nós vivemos dessa forma, fracassada, inconstante, é porque nós entendemos a doutrina. Ela até nos causa um calafrio. Entretanto, o nosso coração está vazio dela. Teologia por teologia leva a lugar algum. Estudar por estudar, ateus são capazes de ser muito melhores teólogos do que nós. Entretanto, meus irmãos, aqueles com a qual o Senhor revelou o seu santo evangelho, aqueles com a qual o Senhor revelou da sua vida, infundiu vida e paz, esses são chamados a uma vida de verdadeira profundidade. Porque conhecimento por conhecimento nós adquirimos de maneira muito fácil. É fácil saber das coisas, é fácil ler livros, é fácil ler os maiores tomos teológicos, é fácil ler 50 livros, 100 livros no ano. O difícil é viver uma vida santa à luz dessas verdades, porque isso é algo próprio daqueles que amam ao Senhor, daqueles que esfacelam seus joelhos em oração e clamam, reconhecem quão destrutivo, é aqueles que ficam alarmados com o que veem quando olham para si. Mas o nosso problema é que a gente é tão superficial que vivemos uma vida inconstante. E o segundo passo para a inconstância, após a inconstância, quando nós nos tornamos inconstantes, e quando nós recorrentemente tentamos, buscamos, empreendemos esforços para viver de maneira diferente, mas voltamos às velhas práticas, o passo seguinte é o auto-engano. Falsos profetas. Era exatamente o que o povo de Israel fazia no Antigo Testamento. Jeremias, nós vamos ler o livro de Jeremias e nós temos exatamente esse cenário, onde o povo preferia de fato ouvir os falsos profetas, porque a sua mensagem ela era mais palatável. A mensagem dos falsos profetas ela era mais aceptível, ela era muito mais saborosa. Era aquela mensagem de autojustificativa. E como diz
Martin Lloyd Jones: todos somos falsos profetas quanto a nós mesmos. Nós buscamos constantemente autojustificativa, formas para aplacar o nosso pesar, maneiras de não vermos como realmente somos. Isso é ser superficial, como eu falei outrora, é pintar um quadro inexistente da nossa vida. Nós não temos uma vida dessas, nós não somos santos como deveríamos ser, entretanto, nós nos autojustificamos. E muitas vezes utilizamos até das doutrinas, do dogma, para poder nos auto-justificar. É que eu sou pecador mesmo. Assim, vivo assim porque, infelizmente, ainda não há plenitude. Ainda não fui plenamente e não atingiremos nesse âmbito terreno a santidade plena. Apenas quando o Senhor voltar, nós buscamos autojustificativa e nos tornamos falsos profetas, porque nós não nos exortamos a nós mesmos como deveríamos fazê-lo. E esse é o segundo passo para aqueles que vivem uma vida fracassada espiritualmente. Em primeiro lugar, é a inconstância. Em segundo lugar, o auto-engano. A igreja de Laodiceia era uma igreja inconstante. Entretanto, ela tinha um alto grau de autojustificativa, porque ela via em si como alguém rico. Estou rico, abastado e não preciso de nada. Essa era a igreja de Laodiceia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que nós não venhamos a enxergar a nós mesmos como Laodiceia se enxergava, que esse pensamento satânico e demoníaco, a qual nós nos vemos como autossuficientes, como se estivéssemos bem, ricos, não precisássemos de nada, que isso venha fugir do imaginário do povo de Deus. É porque a igreja brasileira se vê dessa forma que nós vivemos no país com a qual nós vivemos, o país de corrupção, o país de jeitinho brasileiro, o país de imoralidade. É porque a igreja olha para si e diz: estou bem, estou tranquila, não preciso de nada, sou rico. Mal sabe ela que é infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em segundo lugar, e o segundo ponto, inércia espiritual constitui uma vida saturada de ativismo. E como nós somos ativos? Eu acho que se eu for perguntar para vocês, e se vocês vierem perguntar para mim, ficaremos uns apavorados com os outros, quão insana é a nossa rotina. Trabalhar 50, 60 horas por semana, estudar incessantemente 6 dias na semana, trabalhar domingo, feriado, entretenimento final de semana inteiro. Nós precisamos sempre estar ativos. O que mais sai dos nossos lábios no tempo presente é: estou ocupado demais, eu estou correndo, tenho muitas coisas para fazer, eu não tenho tempo. Isso sai dos meus lábios também, meus irmãos. Acreditem, o Senhor me quebrou aqui também. O ativismo exacerbado está ligado à superficialidade da nossa vida e, por evidência, é um inimigo do avivamento. Aqueles que foram chamados pelo Senhor são chamados também para viver o ócio. Mas não é a ociosidade apenas por ser algo inerte, digamos assim, aquela ociosidade sem propósito. Mas nós fomos chamados para, por meio desse ócio, nós encontrarmos e ouvirmos a voz de Deus. Uma vida saturada de ativismo é uma vida onde a voz de Deus não está presente, porque nós não paramos para ouvi-la. Ouvir a voz de Deus, meus irmãos, requer tempo, requer dedicação, requer abrir mão, requer parar e escutar. Nós não paramos e não escutamos porque somos como Laodiceia. Somos totalmente autossuficientes. Por isso que nós vivemos tão ativos. E esse ativismo não diz respeito apenas à nossa vida cotidiana, se diz respeito até mesmo ao serviço cristão. Nós sempre precisamos estar fazendo algo, nós precisamos dia após dia estar envolvidos, nós precisamos de um final de semana totalmente dedicado, para então nós avaliarmos a nossa vida cristã como algo totalmente digamos assim, como se nós tivéssemos alcançado o auge, nós tivéssemos uma vida de serviço ministerial de sucesso. Nós avaliamos a partir da forma com a qual nós somos ativos.
Mas bem da verdade é que isso nada mais passa de um dinamismo tóxico. Bem da verdade é que as nossas vidas estão entulhadas, conforme o pastor leu na semana retrasada, acerca dos poços do Vale de Gerar, onde Isaac chega para desentulhar os poços. A bem da verdade é que a nossa vida, a água do avivamento, ela não brota para fora, porque a nossa vida ela está entulhada de ativismo. Ela está entulhada de uma rotina ensandecida. Nós precisamos todo dia estar fazendo algo. Nós precisamos preencher pelo menos 18 horas do nosso dia, para então alcançarmos um estágio tal, onde teremos o nosso sucesso espiritual. E sabe por que nós somos assim, meus irmãos? Sabe por que a gente precisa cansar tanto? Sabe por que a gente precisa viver essa vida tão dinâmica? É porque isso é profundamente cômodo para nós. É cômodo para nós permanecermos ativos, pois isso nos afasta da verdadeira meditação, dessa disciplina espiritual que revela quem de fato nós somos. Isso nos afasta da nossa realidade. É como eu falei outrora, é um quadro pintado de algo totalmente avesso com a qual nós vivemos. Laodiceia se enxergava de uma forma, mas ela era totalmente oposto daquilo com a qual ela se enxergava. E por isso nós precisamos ser ativos demais, porque nós precisamos pintar um quadro, que nós mesmos venhamos a acreditar que a nossa vida está daquela forma, impecável. Entretanto, meus irmãos, esse Senhor que é amoroso para conosco, Ele nos chama essa noite a pararmos, a sermos menos ativos. Ele nos chama, e eu não estou advogando aqui para que você pare de servir na casa do Senhor, que você pare de trabalhar, que você pare de entretenimento, você pare de fazer qualquer outra coisa da sua vida. Pense aí o que mais te toma tempo e o que preenche as 24 horas do teu dia. Não, não é isso, meus irmãos. É que também nós precisamos parar. Às vezes é necessário pisar no freio. Não para você viver um ócio sem criatividade, mas para você, por meio do silêncio, escutar a voz de Deus. Não é vagabundagem, digamos assim, utilizando uma palavra mais popular, digamos assim. Não é simplesmente colocar as pernas para cima e descansar. Não, meus irmãos. Embora o descanso tenha espaço na vida cristã e seja algo recomendado biblicamente, mas é você parar para ouvir a voz de Deus. E você não vai ouvir a voz de Deus na multidão de pessoas. Você não vai ouvir a voz de Deus no tumulto. Você não vai ouvir a voz de Deus na sua rotina ensandecida, no ônibus lotado. Não. É óbvio, estou parafraseando, estou apenas utilizando de figura de linguagem. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que a nossa mente ela precisa ser saturada do Senhor. Nós precisamos de tempo de qualidade para ouvir a voz de Deus. O ativismo ele é um inimigo do avivamento, pois ele nos afasta da nossa realidade, como eu falei outrora. O avivamento necessariamente passa por um profundo autoexame, convicção de nossa inutilidade, de nossa perversidade e, consequentemente, reconhecimento de quem Deus é e de seu ser. Em outras palavras, a vida cristã ela é basilada por meditação e contemplação. É o que os filósofos da Grécia Antiga tinham como em alta conta, que era a disciplina de contemplar. É algo de estar diante de. E enquanto os filósofos contemplavam a beleza da cidade, a beleza da natureza e dentre outras coisas, nós temos muito maior motivo de contemplação, porque nós vislumbramos e contemplamos aquilo que os olhos humanos não podem ver. Nós contemplamos a face de Deus revelada em Cristo Jesus. Nós temos o testemunho do Santo Evangelho no nosso coração, razão pela qual é necessário nós sermos menos ativos e contemplarmos a beleza desse Deus, ouvirmos com os nossos ouvidos a sua doce voz e então vivermos plenamente a vida cristã. Nós precisamos de tempo para nos encontrarmos com Cristo. As atividades e os nossos afazeres eclesiásticos ou não, seculares, enfim, todos eles nos tornam superficiais, inertes, inanimados e mornos.
Possivelmente a igreja de Laodiceia era uma igreja bastante ativa. Talvez eles até tinham um ministério pujante de louvor, de pregação, dentre outras coisas. Talvez eles fossem, o texto não nos fala exatamente sobre isso. De fato, eles tinham riqueza material, isso é próprio, é do contexto da igreja. Mas talvez eles fossem uma igreja bastante ativa. Contudo, eles tinham uma percepção totalmente falsa de si mesmo. Eles tinham uma imagem pintada no quadro que não correspondia às suas respectivas vidas. E esse ativismo nos torna de igual forma, assim como a igreja de Laodiceia. Nós entregamos a nossa oferta mirrada, assim como a igreja de Laodiceia. E assim como a igreja de Laodiceia, nós bradamos: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Avaliamos a vida cristã erroneamente quando enxergamos o quanto alguém é engajado ou algo dessa natureza. Nada constitui erro tão grosseiro. O modo de avaliar a vida cristã, e eu volto à frase de Martin Lloyd Jones, é por sua profundidade, e não pela forma com a qual nós somos tão ativos. Martin Lloyd Jones, ao escrever o livro sobre avivamento, exatamente sobre esse tema, ele tinha diante de si uma igreja que estava, igreja, quando eu falo no âmbito geral, diversas denominações, estavam num ritmo de convergência, onde se buscava uma maior visibilidade no âmbito mundial. E Martin Lloyd Jones era totalmente avesso a essa ideia. Ele achava que a igreja estava ativa demais nesse sentido. A igreja bradava contra o comunismo, a igreja se envolvia nas pautas sociais, embora eu acho que haja espaço para isso também, mas Martin Lloyd Jones, ele enxerga a igreja como algo que estava convergindo em prol de um ativismo vazio, que levassem homens e mulheres, que levassem os fiéis justamente a um estado de total inércia, superficialidade, porque se tornariam ativos demais e não teriam tempo para ouvir a voz de Deus. Isso é profundamente válido para os nossos dias, porque a gente nunca para, a gente nunca para. O segundo subponto desse tópico acerca do ativismo é que esse ativismo, esse dinamismo tóxico, ele nos faz e nos torna ausentes na meditação. Meditação que é uma disciplina espiritual. Ao longo da história da igreja, nos grandes avivamentos, desde os pais da igreja, desde a era apostólica, nós vemos que eles são profundamente marcados por meditação. Por homens e mulheres que paravam para ouvir a voz de Deus, homens e mulheres que olhavam para si e ficavam alarmados com o que viam, homens e mulheres que meditavam profundamente. E Richard Foster vai dizer no seu livro acerca das disciplinas espirituais que meditação é a capacidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer a sua palavra. Se nós não ouvimos a voz de Deus, se nós não temos uma vida santa como deveríamos ter, se nós temos fracassado constantemente na nossa vida de santidade, de colocar a verdade em prática, conforme falamos outrora, é porque nós não paramos para ouvir. É porque nós não paramos para ouvir e, consequentemente, obedecer a voz de Deus. A meditação, ela cria um espaço para acalmarmos os muitos ruídos dentro de nós e à nossa volta, e nos deixarmos invadir pela atenção na presença do Senhor através de sua palavra. A presença contínua de Jesus deixa de ser um dogma teológico e passa a ser uma realidade radiante. A meditação abre a porta para a realidade da presença do Senhor. E se nós temos uma falsa proporção, uma falsa percepção da presença de Deus, como se Ele ausente estivesse, é porque nós não paramos para meditar e para ouvir a sua voz. Nós até dizemos crer, nós somos totalmente, digamos assim, afeiçoados ao dogma teológico. Nós gostamos de teologia, nós gostamos dessa erudição da teologia reformada. Entretanto, meus irmãos, nós perdemos a capacidade de ouvir, e isso é trágico. Ler a Escritura sem ouvir a voz de Deus é ler a Escritura como um ateu. E o Senhor nos chamou para lermos a sua palavra como cristãos e não como ateus. Por isso Ele nos deu vida, para podermos contemplar, como diz o salmista, as maravilhas da sua lei. Os santos do passado, conforme eu falei antes, eles nos ensinaram que os grandes avivamentos, sobretudo
iniciaram em momentos de profunda meditação, onde os crentes conseguiam enxergar quem de fato eram. Temos a falsa percepção que o autoexame que advém da meditação é algo errado, pois devemos apenas olhar para Cristo, e isso é uma realidade, nós devemos sim olhar para Cristo. Entretanto, meus irmãos, olhar para Cristo passa por olhar verdadeiramente quem somos. Quando não o fazemos dessa maneira, em vez de encontrar deleite nesse Cristo, esse Cristo que é o padrão maior de nossa existência, nós tentamos moldá-lo à nossa imagem e semelhança. E a bem da verdade é que quando nós olhamos a nós, a visão de Cristo se torna um quadro belo. A visão de Cristo se torna algo totalmente como um bem maior de nossas vidas. Mas é necessário nós pararmos e olhar quem somos. A nossa inutilidade, o nosso fracasso, os nossos pecados e as nossas misérias. E então enxergarmos na cruz do Calvário paz, redenção, alegria, verdadeiro sabor, sentido de vida e profunda esperança. Que o Senhor nessa noite, por meio dessas verdades, possa comunicar mais dessa vida de Deus em nossa alma. Hoje nós somos viciados na nossa rotina, pois essas coisas nos afastam de quem realmente nós somos. E isso, como eu disse, nos é cômodo. Uma vida na superfície sempre é mais cômoda, todavia, ela não nos leva à qualidade de vida espiritual. E na introdução do livro sobre avivamento do Marshall Lloyd Jones, D.A. Packer, ele faz essa introdução, ele diz que avivamento, na síntese do pensamento de Marshall Lloyd Jones, é qualidade de vida espiritual. Ela é um verdadeiro, e esse ativismo, essa forma de viver é um verdadeiro obstáculo ao avivamento. Um avivamento passa por homens e mulheres que examinam-se a si mesmos e ficam alarmados com o que vem. Por isso o Senhor nos chamou nessa noite a não sermos tão ativos. Contudo, meus irmãos, a meditação enquanto disciplina espiritual não é vitimismo, não é autocomiseração, não é introspecção autocentrada, bem pelo contrário. Nós olhamos quem somos, nós olhamos a cruz de Cristo, nós olhamos a beleza da obra e vida do Senhor, e nós passamos a viver uma vida pujante, porque Ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, de tal forma que essa luz irradia para fora de nós. Se hoje nossa vida ela é tão fracassada no que tange ao evangelismo, se hoje nossa vida ela é tão fracassada em comunicar o evangelho de forma visível, até mesmo visível, uma vida de santidade, de plena santidade, isso é porque, meus irmãos, nós não olhamos para o Senhor, ou nos tornamos vitimistas. Olhamos para nós, para os nossos pecados, e vivemos uma vida introspectiva, com uma oração centrada em nós mesmos. O nosso sofrimento ele é pior do que o outro. O nosso pecado ele é pior do que o outro. Isso nos torna introspectivos, depressivos espiritualmente. Contudo, meditar na palavra de Deus nos mostra uma realidade proposta que é muito maior do que a nossa mente pode compreender. Ao passo que o nosso coração, ele explode e nos torna totalmente convergentes dentro do reino de Deus. O ativismo ele é um inimigo do avivamento. Trata-se de característica própria daqueles que permanecem inertes espiritualmente, vivem suas vidas cristãs na superfície, não percebem a necessidade de um avivamento e nem almejam, pois tal o afastaria da sua rotina redentora. Nós somos tão ativos porque a nossa rotina, ela se torna um falso Cristo para nós. O fato de nós, teu coração está diferente, a tua prática diária está diferente, a tua mente está diferente, tu regrediu, tu retrocedeu ou tu avançou? Essa é a pergunta que eu faço para vocês nessa noite. Sejam sinceros consigo mesmos. Olhem para o coração de vocês. O que mudou? Permanece a mesma coisa? Assim como Laodiceia, nós olhamos e dizemos, sou rico e sou abastado. Tudo vai bem, de nada preciso. E eu gostaria de encerrar esse tópico com uma pergunta de uma palavra. Será? Será que está tudo bem? Não precisam me responder. Respondam a vocês mesmos. Está tudo bem mesmo? Terceiro lugar, inércia espiritual é inconsciência a respeito do ser de Deus e, sobretudo, uma inconsciência acerca
da sua presença. A inércia espiritual, ela é o produto de ortodoxia morta. Ortodoxia morta é uma doutrina correta, é um estudo sistemático da teologia, galgado na Sagrada Escritura, centralizada na Sagrada Escritura, mas que não reverbera na vida, não incende e não explode o coração, não redunda em santidade diária. Isso é ortodoxia morta. Faz-nos cegos ante as responsabilidades da vida cristã. Isso é, nós somos capazes de enxergar o poder, não somos capazes de enxergar o poder de Deus. Em linhas gerais, nós somos inconscientes a respeito do ser desse Deus. E por que nós somos assim? Por que nós somos inconscientes acerca do ser de Deus? Nós fizemos uma série há 2 anos atrás aqui acerca do conhecimento de Deus. Que conhecimento não diz respeito apenas um entender, um conhecimento, algo de descobrir por meio de um estudo sistemático quem Deus é. Não, é o testemunho vivo do Espírito em nossa vida. É algo que nós passamos a depositar toda a nossa vida, baseado nesse conhecimento, é enxergar Cristo. Conhecimento de Deus, o conhecimento acerca do ser de Deus, é enxergar a Deus. Tu tens enxergado a Deus? Mas por que nós somos tão inconscientes a respeito desse Deus e de sua presença? Em primeiro lugar, porque nós somos racionalistas demais. Nós entendemos a fé cristã como um conjunto de doutrinas capazes de nos colocar em determinada posição que, pasmem, nós não estamos. Conhecimento ou consciência de Deus não é crer que Ele é real. O ímpio pode crer que Ele é real. Não é ler a Escritura e assentir, concordar intelectualmente. Pelo contrário, é ver o Deus real da Escritura realizando suas obras portentosas em nossas próprias vidas. É como eu disse outrora, é ler a Escritura como um cristão, como alguém que é vivo e não como um ateu. Não trata-se de adquirir conhecimento, mas ser radicalmente operado. E essa operação tem justamente essa conotação da medicina, ser operado, ao passo que as verdades vão inundando a nossa mente, verdades vivas que produzem vida naqueles que foram chamados a essa nova vida. Isso é conhecimento de Deus. Verdades que produzem vida naqueles que foram chamados à vida. Contudo, meus irmãos, nós permanecemos inertes e somos tão superficiais acerca do conhecimento de Deus, porque nós nos tornamos racionalistas demais. Nós racionalizamos a fé cristã, ao passo que nós não vemos mais a Deus como aquele poderoso que operava no passado e que pode operar no presente. Não, nós vemos apenas o Deus do passado, vivemos o Deus do passado. O racionalismo é isso, é olhar para o Senhor, o Deus do passado, e deixá-lo lá. Viver essa vida a partir desse conhecimento de outrora, e não saber que Ele está e que Ele é. É não enxergar a Deus como aquele que era, que é e que há de vir. Não, é aquele apenas que era. Isso é racionalismo. E muitas vezes o conhecimento teológico nos leva a isso. Maquia o que há de errado em nós. Mas isso, o conhecimento de Deus é ser radicalmente operado, e que essas verdades vivas infundem vida naqueles que foram chamados à vida. Não há um conhecimento próprio, escondido, que somente os iluminados e sapientes podem alcançar. Não, é a vida de Deus na alma do homem. É o Santo Espírito nos visitando e comunicando aquilo que jamais poderíamos alcançar por nossas próprias vidas, amor e vida eterna. É como a experiência de Paulo retratada em Efésios capítulo 3, versículos 16 a 19, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados, raízes, alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender, uma compreensão não intelectual, mas vislumbrar algo que os olhos humanos não são capazes de ver: a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais que tudo o que pedimos e pensamos. Esse é o Deus real da Escritura.
aquele que é capaz de fazer tudo que infinitamente mais do que pensamos, do que pedimos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja dada glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todo sempre. Amém. Esse final ele é totalmente doxológico, porque Paulo ele está falando um Deus que ele enxerga diante dos seus olhos. Porque a espiritualidade cristã superficial não é capaz de produzir essa visão que Paulo está tendo. Por isso o Senhor nos chama. E se o Senhor quer verdadeiramente nos despertar, Ele está nos chamando nessa noite, a nós nos aprofundarmos no conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é a consciência do ser de Deus, como marca fundamental de períodos a qual o Senhor visita o seu povo. Períodos de aridez, escassez espiritual, em contrapartida, são eras onde pouco se tem dessa consciência. Tempos onde não se vislumbra quem Deus é e o que Ele faz. São tempos onde não se conhece o Senhor, onde não se é capaz de identificar a sua presença. Isso é trágico, meus irmãos. Nós vivemos como se Deus aqui não estivesse. Nós vivemos como se Deus estivesse totalmente estivesse totalmente distante da nossa rotina diária. Nós não somos capazes de identificar a sua presença, de ouvir a sua voz. Não conseguimos identificar a sua visita. E esse racionalismo, essa tentativa de trazer esse conhecimento de Deus a um aspecto tão somente intelectual, nos leva ao segundo ponto desse terceiro tópico, que nós nos tornamos céticos. O racionalismo necessariamente vai desembocar em ceticismo. Algo que é totalmente avesso à fé. Contudo, é possível nós termos uma fé eivada, maculada por ceticismo. Hoje nós vivemos como vivemos, pois desconhecemos a real proporção da proximidade de Deus. Inércia espiritual é viver como se Deus não estivesse presente. Simples assim. Isso é inércia espiritual. É privar-se dessa presença, de ter uma experiência visceral de amor e alegria, de partilhar a caminhada com Cristo, a vivência próxima com Ele, onde nós preferimos mantermos-nos afastados daquele que dizemos ser o amado da nossa alma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque não cremos que o Cristo real, o Deus que é mais tangível do que nós mesmos somos, Ele está presente em nosso meio. Nós preferimos viver e realizar as nossas atividades, os nossos momentos, do que desfrutar de Cristo. Por essa razão, a oração ela é negligenciada. Por esse motivo, as pessoas não leem as Escrituras, porque elas são céticas. Elas não creem de fato no que Ele fala. E é possível, sim, ter vivido o testemunho do Evangelho, contudo, ser cético. E isso é uma marca de uma vida cristã e de uma espiritualidade superficial. E aqui eu gostaria de fazer algumas provocações para vocês nessa noite. Você tem vivido a sua vida à luz de que Jesus está vivo? A gente canta praticamente todos os louvores nesse sentido. Cristo está vivo, Jesus vive, Jesus ressuscitou. Você vive a sua vida à luz disso? Você sabe, Cristo está vivo. Você vive a sua vida a partir disso? De que serve não a um ser inanimado, mas ao Senhor que tudo governa? Avivamento é Deus se manifestando de forma viva, é Ele nos chamando à consciência de si mesmo. Avivamento é viver aquilo que há de mais real no universo, a presença de um Deus que preenche o cosmos. Quando nós somos inconscientes acerca do ser de Deus, que é uma característica de inércia espiritual, nós somos como Laodiceia, temos uma ideia totalmente avessa e distorcida de nós mesmos. Contudo, a nossa meta de vida cristã é expressa por Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 10, conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Contudo, meus irmãos, entretanto e todavia, essa não é a realidade que nós almejamos.
E se não o fazemos, é porque não conhecemos a Cristo de fato. Estamos alheios a esse conhecimento de Deus. E esse ceticismo nos leva ao terceiro aspecto desse terceiro ponto. O terceiro é o mais extenso, meus irmãos. Quarto e quinto é menos de 5 minutos os dois. Nos leva a uma vida inútil, a uma total inutilidade. Nós nos tornamos inúteis, as nossas obras se tornam vãs, o nosso trabalho se torna pueril, porque ele é ativista, ele tem a sua centralidade em si mesmo. Nós precisamos mostrar algo a mais. Essa é bem da verdade. Nosso serviço cristão, ele se torna inútil. A nossa vida enquanto pais de família se torna inútil se nós estamos alheios, se nós estamos vivendo a nossa vida à superfície. Esse A é craseado à superfície, na superfície. Tudo se torna inútil e pueril. Não há vida e não há graça de Deus. E essa vida de inutilidade é uma vida com a qual nós não fomos chamados para vivermos, meus irmãos. Caso nós estivéssemos realmente clamando por um avivamento, caso o nosso coração ele estivesse totalmente voltado a um despertamento espiritual, os nossos olhos verteriam lágrimas sem fim. Clamaríamos com todas as nossas forças por um despertamento espiritual, se nós tivéssemos uma real proporção da nossa inutilidade. Você tem essa proporção, meu irmão? Você clama por um avivamento? E com esse questionamento que eu gostaria de encerrar esse subtópico. Em quarto e último lugar desse terceiro ponto, e depois nós vamos para os 2 pontos finais, que vai ser bem rápido. Inércia espiritual, enquanto inconsciência a respeito do ser de Deus e a real proporção de sua presença, nos leva a uma vida de fragilidade ante o pecado. Nós somos tão dados ao pecado e às tentações, porque verdadeiramente não temos a real consciência do amor de Deus. Nós constantemente buscamos amores menores, pois desconhecemos um amor que é maior, que sequer nos preocupamos em conhecê-lo. Nós somos, de certa forma, dados ao pecado e às tentações, pois desconhecemos a proporção da proximidade de Deus. Se todos nós conhecêssemos a largura, o comprimento, da profundidade e da altura do amor de Deus, nós não seríamos tão frágeis ante o pecado, nós não seríamos tão dados às nossas tentações. Conhecer a Deus nos leva a uma busca incessante por isso, por vencer o pecado, por mortificar a carne, por sermos constantes. Mas é porque nós somos inconscientes do amor desse Deus que nós elegemos os nossos pequenos altares e esses frágeis altares. A vida cristã é vivida pela fé, e de fato, mas tal fé não é inerte como a vida cristã de muitos de nós. Ela é carregada de experiência sobrenatural. Fé sem experiência é, nas palavras de Martyn Lloyd-Jones, uma concordância intelectual apenas. A fé ela não é algo racional, mas sobrenatural. Excluir a experiência da vida cristã, que advém de um real conhecimento de Cristo, é racionalismo morto, oriundo de uma ortodoxia morta, que consequentemente vai nos tornar frágeis ante as tentações e ao pecado. Porque nós vivemos a nossa vida como se Cristo não estivesse olhando. Eu questiono vocês nessa noite, meus irmãos. Tu tens a real noção de que tudo que tu fazes, você faz diante de Deus, corandeu diante de Deus, perante o Senhor? Você tem a real proporção disso? No íntimo do teu quarto, no íntimo no teu trabalho, quando tu estás sozinho, nos teus pensamentos ocultos, tu tem noção que Cristo está ali presente e tudo vê? Quando tu maneja o teu celular, quando tu mantém conversa com teus colegas de trabalho, quando tu conversa com pessoas do sexo oposto, tu tem noção de que Cristo está vendo? O pastor não está vendo, o líder de PG não está vendo, pai e mãe muitas vezes não estão vendo, mas o Senhor tudo vê, e isso deveria ser um motivo de muito espanto. E por que não nos espantamos com isso muitas das vezes? Porque nós não temos a real proporção de quão esse Deus está próximo.
e de que Ele está diante de nós. Quarto e penúltimo lugar, quarto ponto. Inércia espiritual é a falta de preocupação pela glória de Deus. A glória de Deus é uma preocupação para nós? Você vive a sua vida e o travesseiro se torna como uma pedra ao pensares que a glória de Deus, que é a causa do Evangelho, ao pensares que o nome de Deus está sendo blasfemado no mundo? Não constitui, meus irmãos, e eu não estou falando de ser alguém que odeia o pecado. Os fariseus odiavam o pecado. Os fariseus adoravam apedrejar quem pecava. Pecado é uma ideia que, até mesmo para muitos ímpios, alguns tipos de pecado, eles são totalmente odiosos. Contudo, meus irmãos, o pecado constitui, sobretudo, aviltar a glória de Deus. O pecado constitui, sobretudo, blasfemar do nome do Senhor. E eu pergunto para vocês, como vocês têm vivido a vida de vocês? Isso tem sido uma preocupação, isso tem sido motivo de total incômodo, quando você vê que ímpios blasfemam do nome de Deus, quando você vê que o nome de Deus não é respeitado. Isso te leva à oração, isso te leva ao pranto, isso te leva às lágrimas. Ou tanto faz como tanto fez. O pecado, ele causa sim asco em nós. Os próprios fariseus, como eu disse, eles eram muito duros em relação a isso. Mas será que a causa de Deus e o fato dos homens e mulheres blasfemarem o seu nome e não lhes darem a honra devida te causa tristeza? A palavra de Deus, assim como a história da igreja, nos mostram que homens e mulheres que tinham profunda paixão pela glória de Deus e o fato dos ímpios não lhe darem a honra e a glória devida era motivo de profunda tristeza. O puritanismo foi marcado por uma profunda e uma profusa paixão pela glória de Deus, ao passo que eles se tornavam tristes ante ao que o mundo fazia em relação ao nome desse Deus. Era algo que lhes causava pesar, era algo que lhes causava tristeza. Mas infelizmente para nós cristãos pós-modernos, articulados, bem-sucedidos espiritualmente, que vivem uma vida cristã nas cabeças, digamos assim, o nome de Deus ser blasfemado não nos causa espanto, tristeza alguma. Pelo contrário, é algo que sequer atrai nossa atenção. Nós estamos tão preocupados com nós mesmos, com a nossa rotina redentora. Nós estamos tão preocupados com a nossa introspecção mórbida, que vivemos de forma tão superficial, que não temos tempo para isso. Sequer nos relacionamos com esse Deus, mal o conhecemos. Por que razão nós iríamos, como salmista, clamar para que seu nome fosse reivindicado? Períodos de avivamento são marcados por homens e mulheres que não suportam outros homens blasfemando e agindo de maneira odiosa à causa do reino de Deus. Eles zelam com todas as forças que possuem em seu ser para que o nome e a glória de Deus sejam reivindicados. E eu não estou falando de jihad, não estou falando de guerra santa. Eles zelam por meio da oração, por meio das suas vidas santas, saqueando o inferno por meio da pregação do Evangelho. Mas a igreja brasileira não está nem aí para isso. Os cristãos modernos não estão somente conformados com a atual situação de desonra desse Deus, como inclusive fazem parte muitas das vezes. Nas suas brincadeiras, na sua maneira de se portar ante a sociedade, como se relacionam uns com os outros, quando negligenciam a Escritura, quando não dobram seus joelhos. Eles fazem parte, se conformam, se moldam a esse tipo de prática. Não há temor, não há reverência e não há paixão pela glória de Deus. É como quando a arca fora roubada do meio do povo e Cabode foi-se a glória. Isso é muito triste, meus irmãos. Isso é muito triste, meus irmãos. Nós estamos tão preocupados, tão ativos, não paramos para pensar que as coisas não estão bem. O nome de Deus está sendo blasfemado. A nossa nação é uma nação ímpia. A nação onde tem talvez a maior proporção de evangélicos no planeta Terra é uma das mais ímpias e imorais. A corrupção, ela é institucionalizada. O crime, da mesma forma. A injustiça social é algo presente no nosso meio. Moralidade, no ciclo cristão. Homens que
até mesmo estão envolvidos aí nos mais altos cargos eclesiásticos da nação brasileira, envolvidos em pecado, reivindicam para si o seu direito e o seu posto de alto sacerdote. A coisa não vai bem, meus irmãos. A coisa não vai bem. Quinto e último lugar. Inércia espiritual é indiferença em relação ao estado dos perdidos. A superficialidade de muitos cristãos resta evidente no fato de poucos se importarem com a condição dos perdidos. Para eles é algo absolutamente palatável assentar-se com alguém que caminha passos largos para o inferno, como se nada estivesse acontecendo. É como eu utilizei a ilustração hoje de manhã. É como se nós encontrássemos alguém na rua e diante de si estivesse abertos os portões do inferno. É capaz de nós darmos a mão, empurrarmos um pouquinho mais forte. É assim que a igreja brasileira vive hoje. Por meio do seu testemunho, por meio da sua superficialidade, por meio da sua inércia ante a causa de Deus, ante a causa do reino de Deus, por meio da sua dificuldade de pregar o Evangelho e viver esse Evangelho de maneira visível. Você crê de fato nesse Evangelho? Você verdadeiramente conhece ao Senhor que você diz conhecer? Sabes para onde está indo e para onde estão indo os perdidos? A forma como agimos é capaz de responder essas perguntas. Como tu te porta? Como eu falei para vocês, possivelmente hoje, talvez alguns de vocês tenham partilhado a mesa com alguém que está indo para o inferno. O que isso te causa? Você consegue sorrir junto a essas pessoas? Você consegue sorrir sabendo que talvez amanhã ela esteja perdida por toda a eternidade? Irmãos, isso é muito sério, meus irmãos. Se isso não nos preocupa, se isso não nos causa uma profunda dor de cabeça e não nos leva a estarmos de joelhos, meus irmãos, é porque nós somos superficiais demais. Quando a morte do ímpio, a sua vida alheia de Deus nos causa profunda tristeza, é porque de fato nós não estamos crendo verdadeiramente no que afirmamos crer. Aqueles que foram chamados por Deus são imediatamente compelidos a uma vida missional, pois diante de seus olhos abre-se um vislumbre da eternidade, de tal forma que doará a sua vida para arrancar as almas do inferno, assim como esfacelará os seus joelhos em oração. Um cristão que não ora é algo contraditório, ele não crê no que afirma crer, não tem senso de proporção da perdição dos ímpios, sequer se preocupa com algo dessa natureza. Os que amam a Jesus e consequentemente amam o que lhe amam, gastarão seus joelhos, vozes, vida, clamando por esses perdidos, para que o Senhor os salve, os tome em suas próprias mãos. O nosso clamor e o nosso coração, será que os nossos lábios estão cheios de dai-me a Escócia ou tira minha vida? Assim como John Knox clamara. Será que nós estaríamos dispostos a dar a nossa vida como David Livingstone? Será mesmo, meus irmãos? Ou amanhã você vai ir para o seu trabalho, vai conversar com o seu colega ou com a sua colega de trabalho, que caminha passos largos para o inferno, como se estivesse tudo bem. Isso é sintomático e nos aproxima muito mais de Laodiceia do que de Filadélfia, porque nós achamos que tudo vai bem, de que nós somos ricos e que está tudo tranquilão. Meus irmãos, mas graças a Deus por Jesus Cristo que o sermão não termina aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque há graça de Deus para a igreja de Laodiceia. Versículos 18 em diante nos diz a palavra de Deus: aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu
trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos nos colocar de pé nessa noite. A palavra, o sermão foi um pouquinho mais duro, sim. Contudo, meus irmãos, nosso Senhor é amoroso. Por isso que às vezes as palavras não são pesadas. Pois eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, sejam zelosos e arrependam-se. Essa é a mensagem para nós nessa noite. O Senhor, Ele é poderoso para avivarmos. O Senhor, Ele é poderoso para fazer no meio de nós aquilo que Ele fez ao longo da história da igreja. Independentemente da situação com a qual nós estejamos, Ele é poderoso para operar em nós e mudarmos radicalmente, instantaneamente, de uma hora para outra. Não sabemos o real propósito, mas o Senhor nos levou a pregar sobre avivamento, a denunciar o pecado, a apresentar diante de vocês as causas obstativas ao avivamento. E assim como a Laodiceia, Ele nos convida ao arrependimento, a cultivar e tornar o nosso coração inflamado. Há, e aí é um A do verbo haver, há extensão suficiente na obra de Cristo aplicada pelo Espírito vivificador para fazer de nós, homens e mulheres superficiais, profundos no conhecimento de Cristo, no poder da sua ressurreição e na participação dos seus sofrimentos. O Senhor nos convida nessa noite, meus irmãos, a comprar dele ouro refinado pelo fogo, para que então sejamos verdadeiramente ricos e livres da pobreza que há na superfície. Ele convida-nos a cobrir a nossa nudez, a nossa vida impura com essas alvas vestes. Ele nos oferece colírio para verdadeiramente nós vermos. Ele nos chama ao avivamento, que é vida de Deus na alma do homem. Qualidade e riqueza de vida espiritual, são vestes brancas, são olhos capazes de enxergar as maravilhas da glória de Deus. Ele nos chama a essa vida nessa noite. Ele nos faz um último convite. Eis que estou à porta e bato. E aqui muitas vezes se leva para um âmbito evangelístico, como se o Senhor estivesse falando aos perdidos. Não, meus irmãos, nós estamos falando de crente. Nós estamos falando de uma igreja aqui. A igreja de Laodiceia era uma igreja bem deficitária, mas era uma igreja. E o Senhor estava posto à porta. Eis que estou à porta e bato. E o fato dele estar à porta, esse acraseado, diz que ele estava fora da igreja. Contudo, todavia, isso não é o sinal que o Senhor está alheio a esta. Ele não está alheio da igreja. O fato dele estar fora da igreja não significa que ele está alheio a ela, não. Ele batia a porta, isto é, ele estava posto diante dele, ele estava posto diante da igreja. E ele nos convida a abrirmos essa porta. O Senhor nos oferece, Ele oferece a sua palavra, para no poder do Espírito Santo, sermos livres da praga chamada inércia espiritual. O Senhor nos levar a pregar semana após semana sobre avivamento, o Senhor nos chamar ao arrependimento. Isso significa que o Senhor está à porta da sua igreja, batendo, e até mesmo por meio dessa comunidade pequena chamada Igreja da Mário Quintana, Ele é capaz de incendiar uma nação. Se você tem sido chamado a orar, se você tem sido chamado a derramar a sua alma diante de Deus, não permaneça inerte ante a isso, não, meu irmão. Talvez por meio de um pequeno candeeiro, o Senhor esteja buscando incendiar uma nação inteira. Eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Curva a tua cabeça e oramos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor, que nos denuncia, que não nos deixa na nossa zona de conforto, que não nos deixa, Senhor meu Deus, imbuídos na nossa rotina redentiva, Pai, onde nós buscamos redimirmos-nos por meio de uma rotina ensandecida, ativista, Senhor. Obrigado, Senhor, por denunciar como somos inconstantes, Pai. Obrigado, Senhor, por mostrar diante dos nossos olhos que, por vezes e paulatinamente, nós fracassamos em colocar a verdade em prática. Obrigado, Senhor, por trazer patente diante dos nossos olhos que nós somos tão inconscientes acerca de Ti e não temos uma real proporção da Tua presença diante de nós.
Senhor, obrigado por nos operar e nos incomodar, Senhor, com a verdade de que nós não nos preocupamos com a Tua glória e não zelamos pelo Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por trazer a verdade indigesta, que nós somos indiferentes em relação ao estado dos perdidos, Pai, porque se fosse de maneira diversa, nós estaríamos apenas deixados a nós mesmos, e isso é alarmante. Isso é inimaginável, danoso a nós mesmos, mas obrigado, Senhor, por se colocar à porta e bater nela, Senhor. Ao passo que nós clamamos nessa noite, que essas verdades façam com que os teus filhos possam ouvir a tua voz, que está diante da porta batendo, Senhor. Que os teus filhos possam ouvir a tua voz, Pai. É o nosso clamor nessa noite, Pai. Vivifica-nos, Senhor. Faz de novo, Senhor. Muda a nossa realidade, Pai. Muda o nosso ser, Pai. Se necessário for, faz-nos, Pai querido. Incomoda-nos, Senhor. Afasta-nos da nossa rotina, Senhor, que é tão cômoda para nós, Pai. Mas venha a nós, Pai, para o bem do Teu povo, para a glória do Teu nome e para o avanço do Teu reino. Amém e amém.